Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a vitória da seleção brasileira sobre a Bolívia, um excelente resultado e acho que dá para falar em muito boa atuação também. Eu sei que muita gente vai questionar, vai levantar alguns tópicos aí sobre relevância do adversário, nível de dificuldade, o fato do adversário ser mais fraco, isso tudo é verdade, eu acho que isso tudo só leva a gente a relativizar parte da avaliação, mas não a inviabilizar a análise, ou inviabilizar, ou tirar os méritos. Então acho que são coisas diferentes, acho que dá pra gente falar um pouco sobre esses dois lados aí da avaliação que dá pra fazer sobre a goleada do Brasil pra cima da Bolívia. Vocês já devem ter percebido, o barulho por aqui é grande, então se você tá ouvindo, no fundo é obra, se você não tá ouvindo é impressionante o microfone, porque o barulho tá grande, como vocês já devem estar acostumados. Mas vamos falar sobre Brasil e Bolívia então. Primeiro, eu começo, claro, chamando você para se inscrever aqui no canal. Se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa o seu comentário. O que você achou dessa dinâmica, desse mecanismo de ataque da seleção brasileira na estreia das eliminatórias? O que você enxerga como ponto positivo, eventual ponto negativo, ou dúvida, ou curiosidade para essa sequência de trabalho? É muito começo. Então, antes da gente entrar na questão do campinho e para falar sobre distribuição das peças nesse funcionamento no momento com a bola, eu vou primeiro para esse lado meio natural, de muita gente olhar e falar, ah, mas era a Bolívia, ah, mas a Bolívia fora da altitude, a Bolívia que estava parada há tanto tempo, isso tudo é verdade, tá? Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado aí para não transformar o jogo em impossível de analisar. Porque se a gente partir do princípio de que o adversário não presta, o jogo não serve para nada, a gente está tirando a margem da avaliação sobre dois caminhos diferentes. Se você vai enfrentar um adversário que sim, é o mais fraco tecnicamente do continente, é o mais fraco das eliminatórias, sim, estava parado há muito tempo, sim, estava desfalcado, sim, estava longe da altitude, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas se a gente esvazia completamente o jogo, a gente ignora que é possível jogar bem ou jogar mal contra um time fraco. E quantas vezes a gente já não viu um cenário parecido, inclusive da seleção brasileira, mas se a gente abrir o leque então aí nem se fala, de você enfrentar um adversário limitado, fraco, que vai entrar para se fechar, que vai tentar frustrar o adversário justamente esperando e tirando os espaços, e é justamente o que acontece. A seleção brasileira tem vários jogos arrastados de 0 a 0, aquele jogo chato, que é o adversário fechado e o Brasil não cria nada. Então é importante a gente fazer essa lembrança para a gente não ignorar que dois cenários eram possíveis aí. Um era se complicar contra um adversário fraco e o outro era vencer bem um adversário fraco. E o Brasil venceu bem, atropelou a Bolívia. Poderia ter feito mais de 5 a 0, inclusive. Então acho que isso é importante porque a gente não deixa de relativizar as fragilidades do adversário. Sim, tende a ser o jogo mais tranquilo do Brasil nas 18 rodadas de eliminatórias sul-americanas. Agora, nem por isso não é que não tenha tido jogo ou não tenha tido mérito para o Brasil. Acho que tem alguns méritos importantes aí. A questão da avaliação sobre esse mecanismo, sim, a gente precisa questionar e esperar acima de tudo, né? A gente não vai tirar nenhuma conclusão a partir da goleada para cima da Bolívia dentro de casa na estreia das eliminatórias. O que dá para ver ali é um caminho na forma de atacar e que rendeu bem. Funcionou bem para esse jogo em que o desafio era justamente abrir a defesa de um time fechado e frágil lá atrás. E o Brasil fez isso com méritos e com sobras. Isso tem a ver com a postura, com a agressividade sem a bola para pressionar e não dar a menor chance ao adversário. Então o adversário que não conseguia respirar, ficar com a bola. E o Brasil que não parava de atacar desde os primeiros segundos de jogo, né? Com 3 minutos de jogo, o Brasil já tinha tido 2 oportunidades claras de abrir o placar. Então era aquele jogo que se o gol não sai cedo, poderia virar aquele jogo chato da dificuldade, a confiança que tende a ir caindo à medida em que o tempo vai passando, de você perceber que o gol não sai, o time vai se complicando, a pressão de você ter que ganhar bem de um adversário fraco em casa, tudo isso vai virando uma bola de neve. Não aconteceu. O Brasil encaminhou rapidamente o resultado a partir dos seus méritos. E aí vamos falar sim sobre o campinho, sobre essa distribuição. Muito se falou sobre a questão do Brasil atacar basicamente com 5 jogadores. Isso não é necessariamente uma novidade, mas dentro desse mecanismo, como funcionou? Né? Aí tem muito a questão dos laterais. Me agrada bastante ver o Brasil dando liberdade para o Renan Lodge ser esse cara que ataca o corredor esquerdo inteiro, porque ele tem muita velocidade, chegada, qualidade e capacidade de cruzamento ou de um passe final também para gerar situações a partir dali. E qual que é uma outra vantagem disso? É você ter a liberdade para que o Neymar circule, seja como um meia central ou como um ponta pela esquerda, mas acima de tudo tendo a liberdade para circular pelo campo. Então, ao olhar para o Brasil do ponto de partida, a gente enxerga o Brasil tendo
a linha com 4, Danilo pela direita e o Renan Lodge pela esquerda. São os dois laterais, com funções completamente diferentes. Eu vou chegar em como fica no momento com bola. Os dois volantes, Douglas Luiz ao lado do Casemiro, com 3 meias, digamos, né? O Everton bem aberto na direita, Coutinho e Neymar, e o Firmino na frente. Em tese, você parte de um 4-2-3-1. Mas no momento com bola, é completamente diferente, porque no momento com bola você tem o Danilo se projetando por dentro, enquanto o Renan Lodge se projeta por fora. Então, já que a gente parte de algumas premissas aí, o Brasil tem a necessidade, dentro da ideia de jogo do Tite, de ocupar determinadas áreas do campo, ocupar determinados espaços. O Everton foi o responsável por abrir o corredor direito e o Renan Lodge foi o responsável por abrir o corredor esquerdo. Então, de um lado é o lateral, do outro lado é o ponta, mas os dois são os jogadores que abrem o campo, que dão essa amplitude, que atacam as pontas. Enquanto isso, por dentro, o Neymar acaba tendo essa liberdade para ou atacar pelo lado, eventualmente trocar de posição com o Renan Lodge, em outros momentos recuar para armar as jogadas, ou trabalhar encostando no Firmino, mas numa zona parecida com a do Coutinho. Então o Coutinho passa a ser esse meia que também tem a liberdade para eventualmente cair pelo lado esquerdo, mas pode recuar, pode se projetar para dentro da área. Neymar e Coutinho passam a ter grande liberdade por dentro de troca de posições e de área de atuação também, o que é muito interessante para o perfil dos dois. E o Firmino como esse 9 à frente, enquanto o Everton fica aberto pelo lado direito. Então é um Brasil que tem os dois zagueiros, né, Marquinhos e Thiago Silva, um meio-campo com 3 jogadores dando sustentação, não necessariamente meio-campistas, porque aí tem o Danilo à direita, o Casemiro por dentro e o Douglas Luiz pela esquerda, dando essa sustentação para o momento de recuperação de bola, de retomada, o momento de pressão, de reação pós-perda da bola, ou com o momento em que o adversário possa ter a chance de sair para o jogo. Esses 3 dão essa sustentação à frente da dupla de zaga e direcionam também, porque são os 3 que abastecem esse quinteto ofensivo, digamos assim, de um Brasil que tem 5 jogadores prontos para atacar essa primeira linha de marcação da seleção adversária. Seja para abrir e espaçar, né, puxando os laterais ou obrigando um meio aberto a voltar e virar um quinto elemento na linha de defesa adversária, seja para conseguir por dentro ter Neymar, Coutinho, Firmino explorando os espaços às costas dos volantes adversários, mas quebrando essa marcação e tirando a referência também. Então a estrutura de ataque do Brasil é muito a partir disso. 2, 3 e depois 5 jogadores que não necessariamente vão formar uma linha de 5 na frente, mas que vão ter, certamente vão formar esse quinteto ofensivo. Então me agrada essa função do Renan Lodge, gostei da partida de Casemiro e de Douglas Luiz como esses jogadores que encontram passes, e esses passes entraram para acionar os homens de frente. Neymar e Coutinho fizeram um bom jogo também. O Danilo no primeiro tempo apareceu bem. O Danilo, é interessante lembrar, né, eu cheguei a gravar vídeo na estreia da Juventus, do Pirlo na Juventus nessa temporada, né, como treinador, e o Danilo tem sido esse lateral direito que vira um zagueiro pela direita num trio de zaga. É um pouco diferente da seleção, porque na seleção ele é um lateral direito que vira um meio campista pela direita. Então se na Juventus a saída de bola, o mecanismo ofensivo tem 3 zagueiros e 2 volantes, na seleção brasileira a gente viu 2 zagueiros e 3 volantes, entre aspas. Danilo sendo esse volante à direita, o Douglas Luiz volante à esquerda. Então no primeiro tempo a gente viu algumas projeções também do Danilo, inclusive por dentro, porque quem abre o campo, quem atrai essa marcação, que muitas vezes vai chamar o lateral adversário, é o Everton. E aí acho que tem alguns pontos pra gente observar, acho que servem de questionamentos. 2 principais, né? Eu falei sobre coisas que funcionaram bem. 2 pontos que eu acho que valem de observação aí para as próximas partidas. Um ponto é o Everton, porque é um jogador que está mais acostumado ao outro corredor. Então sim, ele tem a arrancada, ele tem o drible, ele tem essa capacidade individual de criar situações, mas ele perde o conforto de trazer para dentro e finalizar com a perna boa, que era o que ele fazia muito e faz muito, trazendo da esquerda para dentro. Jogando na direita ele pode abrir o campo e ele fica confortável partindo para cima do adversário. O que acaba perdendo um pouco é o ângulo e o conforto e o equilíbrio para uma melhor finalização. Pode ser algo para ele se desenvolver fazendo, nada impede, ou pode ser também a busca por alguém que possa se encaixar de forma mais natural nessa função do ponta pela direita. Então o Brasil tem outros jogadores que podem eventualmente jogar ali. O próprio Rodrigo entrou, né, no segundo tempo para fazer essa função, faz em alguns momentos no Real Madrid também, justamente por esse corredor, talvez esteja até mais adaptado a esse lado do campo. E tem outros jogadores, né? O Richarlison é um jogador de característica diferente, mas eventualmente pode jogar ali. O Gabriel Jesus já fez bem essa função na seleção brasileira, talvez até seja um jogador para fazer isso na sequência, se a gente for trazer um pouco a imagem da Copa América também, da função que ele desempenhou. E um outro ponto é o Firmino, embora tenha participado
participado, obviamente, bem, tenha feito os gols também, num mecanismo em que ele acaba sendo o centroavante de um quinteto ofensivo que já tem 2 jogadores circulando com liberdade por trás, talvez o Firmino não seja exatamente essa referência, esse 9 de presença, e o Brasil pode tentar outras peças ali. Eu ainda acho que o Firmino é um excelente 9, tendo essa liberdade justamente para recuar e para potencializar os jogadores que vêm ou dos lados para dentro ou de trás atacando os espaços. Isso pode fluir melhor com o passar do tempo, porque ele pode abrir espaços para as infiltrações de Coutinho e de Neymar. Ele também pode ser esse atacante que não necessariamente vai ficar preso como referência, e muito mais vai ter a chegada, a volta para armar e a chegada para finalizar. São possibilidades, mas eu tenho essas curiosidades, principalmente em relação à ponta direita e ao papel específico do Firmino por dentro. Acho que são 2 bons jogadores, Firmino e Everton, não é essa a questão. Eu estou muito mais pensando nos funcionamentos, nas funções específicas dentro desse mecanismo ofensivo. Enfim, é isso. Acho que tem sim alguns pontos pra gente relativizar, isso é óbvio, mas nada disso impede que a gente trate a atuação como uma boa atuação, porque foi. O Brasil venceu, jogou bem, poderia ter goleado por mais, passou por cima de um adversário fraco, é verdade, mas que poderia ter complicado, como já complicou outras vezes com aqueles jogos arrastados, aqueles jogos duros de ver. Não foi o caso. O Brasil venceu bem, vamos esperar as próximas rodadas, porque tá só começando essa caminhada aí para a Copa de 2022. Ainda tem 17 rodadas de eliminatórias pela frente e muito provavelmente serão 17 jogos mais difíceis do que esse primeiro. Conto aí com a avaliação de vocês, os comentários aqui embaixo, a curtida, a inscrição, enfim. Um abraço para todo mundo e até a próxima.